Personal, então nós vamos mostrar para você o primeiro exercício que a gente preparou aqui para a aula de panturrilha após a mobilidade já feita do tornozelo, né, que vai facilitar bastante a execução do exercício, dando mais qualidade. Só que a gente precisa conversar bastante também sobre questão de tipo de fibra muscular. A panturrilha, assim como o abdômen, são fibras musculares mais de resistência, que a gente chama de fibras musculares do tipo 1, também chamado de oxidativa, ou também chamado de fibras vermelhas. Por que isso? Por causa da atividade mitocondrial, capilarização dessas fibras, o que permite mais resistência. Então, a musculatura de panturrilha não é que você não possa trabalhar com altas intensidades com volumes baixos, né? Com repetições, por exemplo, 6, 8, 10. Não, você pode fazer também. Só que a gente dá uma prioridade um pouquinho para volume nesse caso, ou seja, repetições mais na casa ali de 15, 20, às vezes 30 repetições, dependendo do indivíduo, porque depende do nível de treinamento. E a gente montou aqui para vocês um esquema bem legal para como que você pode progredir, né? E também, claro, a gente vai passar a parte técnica para você, como que você executa o movimento, né? Executando de forma bem correta, tomando bastante cuidado com concêntrica e excêntrica, tem bastante erro nesses exercícios de panturrilha. E a gente começa trabalhando sempre do simples para o complexo, né? Então a gente vai progredindo o indivíduo na complexidade, que é um dos elementos de carga, e uma das formas mais simples de executar, não é, quer dizer que é fácil, mas mais simples de executar, é a panturrilha sentado, quando a gente faz com o indivíduo sentado. Só que daí é o seguinte, dependendo da estrutura que você tem em mãos, né, das condições que você tem para trabalhar, você não vai ter aquela máquina de panturrilha sentado, né, aquela maquininha que a gente chama de gêmeos sentado, né, ou gêmeos burrinho. Também tem essa nomenclatura aí, dependendo de onde você mora, você pode ter ouvido falar disso aí também. Mas só que a gente pode fazer algumas adaptações bem interessantes para trabalhar a panturrilha do indivíduo, né? Lembrando que a panturrilha, o tríceps sural, o gastrocnêmio, enfim, as musculaturas que fazem parte aqui da perna, né, coxa e perna, são musculaturas específicas, então não são todos os alunos que vão treinar ou que necessitam dessa treinabilidade. Então, a gente está mostrando para você como musculatura acessória, ok? O que a gente preparou aqui então para o nosso querido amigo personal aí, Gustavo? A gente vai fazer hoje aqui o primeiro exercício, a panturrilha sentado com halteres. Então, como você já havia falado, né, se a gente não tiver a maquininha lá para a gente conseguir fazer, a gente consegue adaptar aqui com halteres, né? Então a gente vai inserir aqui, ó, já temos os halteres preparados aqui para a gente começar e a gente vai fazer 3 sériezinhas de 20 séries múltiplas, né? Então a gente vai fazer 3 séries de 20 repetições. E aí sempre tomando cuidado, né, aonde a gente posiciona os halteres para ficar confortável, porque alguns halteres eles são bem pontiagudos, né? Esse ainda tá mais lixadinho, mas se alguns halteres são pontiagudos, ele pode machucar, então sempre botar em cima do músculo, né? Tentar não botar bem em cima do joelho, às vezes cuidar essa posição. E nessa câmera lateral a gente consegue enxergar bem onde está posicionado o halter. Então a gente vai fazer a movimentação da panturrilha, então é sempre pontinha de pé, né? Então a gente sempre fala para o aluno, né? Fica na ponta do pé para fazer o exercício. E é essa execução do movimento. Legal. Excelente, excelente. E aqui no caso o peso, ele é importante que ele não fique em cima do joelho, como o Gustavo falou, mas que fique o mais próximo do joelho possível. Isso, é. Para dar o eixo vertical, né? Dá o eixo vertical, exatamente. E sente bem, ó. São 20? Isso, 20 repetições. Um pouquinho mais rápido, então. Só acelerar um pouquinho só. Pega legal, hein? Isso é legal a gente falar porque as pessoas pensam que mesmo não tendo aparelho, né? Ah, não tem aparelho, não tem como fazer. Claro que tem como fazer, a gente sempre tem como adaptar alguma coisa, né? Então, um halterzinho, um lugar que a gente vai treinar, né? Seja um estúdio, seja uma academia, a gente tem lá os halterzinhos e a gente consegue fazer o exercício. E é legal porque é o seguinte, se eu for treinar, por exemplo, agachamento, né, exercícios como que exigem dessa mobilidade de tornozelo, dá para fazer algumas sériezinhas para aquecer antes de chegar no agachamento, se quiser, né? Uma opção, claro, né? E aqui é interessante também que, por exemplo, quando o indivíduo está fazendo, né, no caso aqui, tem esse caixote no teu estúdio aqui. Mas caso o personal, você, por exemplo, não tenha uma caixa como essa aqui, dá de fazer num banco, adaptar,
Se o banco está muito baixo, dá de colocar um step em cima do banco, para o aluno ter o equilíbrio, sempre com segurança, para poder fazer o exercício. Né? E aqui a gente optou em fazer 20 repetições, né? 20 repetições, mas também dá para fazer aquela estratégia da pirâmide que a gente vai comentar com você também, como a gente já falou em outras séries. Vamos fazer então? Olha lá. Coisas importantíssimas para a gente comentar sobre o exercício sentado, né, personal? Que é o seguinte, ó, não é porque o foco está aqui na panturrilha do meu aluno que eu tenho que descuidar aqui da coluna, né? Não tem muita gente que faz aqui, né? Senta aqui, ó, faz relaxadão aqui. Não, ele tem que manter a postura. Ah, o corpo está todo interligado. Então não adianta você fazer uma baita mobilidade lá do tornozelo, trabalhando exercícios lá, como a gente explicou para você anteriormente, e você vem aqui e desaba, né? Tem que manter o abdômen contraído, respiração e manter o foco na contração e extensão da panturrilha. Veja, ó, que aqui na subida, nessa câmera de baixo dá de ver bem legal, ó, na subida contrai-se toda a região da panturrilha, né, gastrocnêmio, tríceps sural como um todo aqui e tal. Ó, e quando ele desce o calcanhar, acontece a extensão. No caso aqui, quando ele está quase chegando no chão, a gente já sugere para ele fazer o movimento de contração novamente. Por que isso? Porque se ele coloca o pé no chão, como o movimento termina no chão, ele vai relaxar, perdendo a tensão total na musculatura. Então, quase no chão, ele já sobe e mantém totalmente a panturrilha contraída. Esse é o segredo para esse exercício aqui, né? Esse é o segredo para esse exercício. Ficou tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo. E aí a gente pode progredir, né? Pode progredir, com certeza. Sempre pode progredir. Aqui a gente preparou para vocês, ó, tem um halter de 12 quilos. Também dá de fazer com uma anilha, né? Se você tiver aí uma anilha, dá de colocar a anilha toda aqui em cima, né? Fazendo uma base um pouquinho mais distribuída, mas também é uma opção. Caso, né, tenha aquele halter que não fique confortável, né? Dá de fazer com uma anilha, você pode fazer isso. E aqui a gente vai progredir, que uma das formas de progressão bem interessante é manter o número de repetições e aumentar um pouquinho o peso. Sim, e aqui a gente já tem prontinho aqui, ó. 14 quilos. 14 quilos, ó. Já para dar um pega legal. Ó. Fica mais para cá, mais no meio aqui, ó. Perfeito, isso aí. E aqui vem aquela importância da mobilidade do tornozelo, né? Vai trabalhar bem na pontinha do pé, ó. Exatamente. Se a gente não tem mobilidade necessária para esse movimento, ele fica muito curto, né? A gente não consegue levantar o suficiente, acaba prejudicando um pouco o exercício. Então a gente faz aquela mobilidadezinha antes do tornozelo, é essencial para a gente fazer os exercícios de panturrilha. Principalmente esses que vão ao solo, né? Que a gente tem a limitação do solo ali. Excelente. E dá uma tremidinha mesmo, né? Se não está acostumado a fazer, dá uma tremidinha, na excêntrica principalmente. Dá uma tremida, é normal. Estou sentindo bem. Quem não é muito treinado, né? Quem começa a fazer esses exercícios, até pode experienciar um sentimento de cãibra, assim, né? Isso. Pode sentir um pouquinho assim, parecido uma cãibra. Que é muito parecido com a cadeira extensora na fase excêntrica do movimento. Parece que vai tremendo tudo assim, sabe? Quando a pessoa está começando, é o mesmo sentimento. E aí o seguinte, ó. Aqui está limitado o movimento, né? Aqui está limitado porque a gente pode utilizar uma máquina, né? Caso tenha. Você tem uma máquina, a máquina permite trabalhar com uma maior extensão. Sim. Fazendo o calcanhar ficar abaixo da linha da parte da frente do pé. Não é esse caso aqui. Por isso a importância de que o aluno não repouse o pé no chão, para manter o máximo possível da musculatura tensionada. Vamos lá? E outra coisa bem interessante de a gente comentar sobre esse exercício, nós vamos mostrar também, claro, algumas outras possibilidades, né? Inclusive com máquinas para você trabalhar isso, e vamos mostrar exercício sentado com a extensão do joelho e exercício em pé. E aqui a gente está com exercício sentado com o joelho fletido, né? Com o joelho em 90 graus, que é o seguinte, o calcanhar ele deve manter a linha reta, né? Então o que acontece muitas vezes, o calcanhar vem para dentro. Ele vem para dentro, ele vem para dentro, ó, dá para ver bem nas câmeras, ó. Ele vem para dentro. Não, tem que lateralizar ele para que ele fique garantidamente na linha do joelho e não faça o movimento interiorizado, nem para fora demais,
Então aí, mais uma vez, a justificativa de você trabalhar a mobilidade. Inclusive, a mobilidade já pode ser exercícios de iniciação para trabalhar a panturrilha, que vão se encaixar com outros exercícios, como por exemplo o agachamento, que nós já comentamos bastante sobre ele aqui, né? Lá na série de membros inferiores, nessa série mesmo aqui de membros inferiores que você está assistindo. Então, isso dá muita coerência no treinamento. Show. 20 também? 20 repetições. Então, olha só, a panturrilha também é legal da gente conversar, porque como ela é uma musculatura muito vascularizada, é uma musculatura muito forte, ela é uma musculatura fácil para a gente incrementar a intensidade. Né? Ela é muito fácil para incrementar a intensidade, tanto que se você pegar um indivíduo avançado naquela máquina de James Burrin, que é o que a gente está simulando aqui, aquela máquina que ela tem um suportezinho na frente, coloca os pés, aquela máquina, né, que tem uma alavanca aqui e a gente coloca o peso geralmente em cima ou na frente, né? Geralmente é na frente ou em cima, depende da máquina. Ali, um indivíduo avançado, masculino, ele consegue fazer 12, 15 repetições com 100 quilos, tranquilamente. Aqui a gente já está com 14 já, por exemplo, né? Se fosse dobrar ele aqui, daria 28 quilos, 24 quilos, se fosse o dobro de 12, a gente consegue fazer 20 repetições. E aí a importância de você controlar a velocidade do movimento. Tem alguma forma para a gente variar aqui em relação aos pesos para a terceira série? Tem como a gente colocar então os 2 halteres, né? Show. Então, ó, a gente já tem 2 aqui. Então, Isso, aqui. como E se fosse, aqui? como se fosse apoiar para fazer um exercício de braço, né? Como se fosse apoiar para fazer um desenvolvimento, por exemplo. Um supino, cara. E aqui, só que vai exigir mais do aluno equilibrar aqui, né? Exatamente. Exige mais ali da força no braço para equilibrar. Ó, nesse caso aqui, se deixar na musculatura, durante um tempinho aqui, 10, 15 segundos, não tem problema nenhum, porque a musculatura está maciando, né? Se deixar no joelho já pode machucar, né? Então aqui, ó, já tem o dobro do peso daquela primeira série, que nós fizemos com 12, agora tem 2 halteres de 12, somando 24 quilos. Então, aí é mais importante ainda o cuidado e o controle da ação excêntrica e da ação concêntrica. Exatamente. Excelente. Sempre prestando atenção no movimento, né? Excelente. E vamos fazer 20 também, né? 20 repetições também. Ele é um exercício que exige muito controle, né? Porque você não pode encostar o pé no chão para não perder a tensão muscular. Exatamente. E tem que cuidar dos calcâneos também ali, né? Para ele não fechar e nem abrir demais. E assim do jeito que está, exige mais controle ainda por causa dos halteres, né? Da instabilidade dos halteres. Legal. E quanto mais você consegue ir na pontinha do pé, mais vai haver a contração. Exatamente. Da musculatura da panturrilha. Ficou bem legal aqui. Eu dei uma... Já sentiu? Já senti bem. 24 quilos. Claro que é um peso, para nós, é um peso relativamente tranquilo, né? De leve para moderado no máximo. Mas se trabalhar com velocidade de ação muscular bem controladinha, como é que a gente está fazendo aqui, em torno de 4 segundos para cada um, né? A gente está passando de 1 minuto sob tensão. Que é uma musculatura que realmente a gente tem que cuidar, porque tem aqueles indivíduos que fazem panturrilha assim. Muito rápido. Muito rápido. Não, é igual como você faz um bíceps, igual como você faz um peito. Tem que haver um movimento concêntrico e um movimento excêntrico. Né? Claro que tem alguns métodos que a gente trabalha, um pouquinho mais de insistência aqui, ó, mas isso aqui ó, percebeu bem, ó? Eu subi aqui do meio até em cima, subi novamente e voltei. Isso é uma coisa. Isso aqui é outra. Não faz nem sentido, né? Então, o que acontece? A pessoa quer colocar muito peso, acaba acelerando o movimento e não fica condizente para você ter um bom estímulo. Então, a insistência que a gente chama, né, que é você focar, por exemplo, no movimento parcial dentro do completo. Então, aqui eu tenho um movimento completo, aqui eu tenho um movimento insistente. Ó. Movimento completo e insistente. É isso que as pessoas tentam reproduzir, mas às vezes desvirtua um pouco por causa do peso, aí fica aquela coisa meio estranha, né? Então, bastante atenção, você que é profissional de educação física. E agora, trouxe mais uma variaçãozinha aqui, ó. Já fui ali catar uma anilha,
Se a gente tem bastante mobilidade de tornozelo, a gente lá naquele começo lá, a gente avaliou, tem bastante mobilidade de tornozelo ali aguenta a tensão, você já tem um treinamento aqui na panturrilha, você já tem um condicionamento para fazer esse exercício, o que a gente pode fazer? Pontinha do pé na anilha. Então, ó, a gente coloca o pé na ponta da anilha e o que vai acontecer? Se eu botar o pé na ponta da anilha, vai aumentar a amplitude do movimento, né? Vai aumentar aqui, ó, a amplitude ali do tornozelo e a gente vai conseguir fazer o movimento mais alongado, ó. Então, ao invés da gente parar aqui por conta do solo, a gente consegue um pouquinho mais abaixo, estender mais essa fibra e... Então faz o terceira série assim já. Isso, aham. E vale o mesmo critério, né? Não é porque ampliou o movimento que vai encostar o calcanhar lá atrás. Exatamente. Ele vai também quase chegar no chão, quando ele quase tocar no chão, nossa câmera de baixo fica bem nítido, ó, quase encostando no chão, ele já faz um movimento concêntrico em seguida. Então, a gente está conseguindo ampliar o movimento excêntrico e não precisamos até este momento de nenhuma máquina para isso. A gente fez apenas com halteres e com manilha, que aí... provavelmente você tem, né, esse material aí no seu estúdio, na sua academia, no seu personal. Então a gente consegue fazer essas adaptações. Outras variações também bem legais, quando você não tem tanto peso absoluto como aqui a gente tem, né? Se fosse querer fazer ali com... Até daria de fazer com 56, se fosse pegar os teus dois halteres de 28, né? Mas caso você não tenha essa opção, dá para trabalhar com pico de contração, que é bem legal, né? Chega lá em cima, ó, segura ali uns 3, 4 segundos, trabalha a excêntrica mais lenta. Então, é a musculatura que responde muito bem aos dois parâmetros principais das cargas de treino, que é intensidade e volume. É uma musculatura muito forte e resistente, assim como o abdômen. O abdômen também é assim. O abdômen você faz lá 20, 30, 40 repetições, ainda coloca peso, faz em máquina. É uma musculatura muito forte, porque faz parte da parte central do corpo. E a panturrilha, porque é o nosso segundo coração. Então ela aguenta bastante. Nossa panturrilha, ela aguenta bastante. Só porque não é porque aguenta que a gente tem que judiar dela ou fazer movimentos errados. Aqui, como a gente está fazendo, já dá um baita de um estímulo para 3 séries com variações. Isso se você quiser trabalhar com o seu aluno um pouco mais específico, né? Claro, se você tiver, por exemplo, a máquina, né, que aqui a gente tentou fazer uma simulação da máquina dos gêmeos sentado ou dos gêmeos burrinho, show de bola, você vai trabalhar a mesma coisa que a gente fez aqui, excêntrica, concêntrica, cuidando com o calcanhar ficar na linha, só porque é a facilidade da máquina, você só coloca o peso e trabalha com o ajuste do volume do treino, que são as repetições e as séries. Mas nada impediu a gente de fazer aqui e trazer para você uma possibilidade. Então, se eu fosse fazer aqui também, ó, mesma coisa. E particularmente falando, eu gosto mais de trabalhar com esse movimento excêntrico mais alongado, né? Maior, né? Na amplitude maior, porque isso favorece mais o fortalecimento do tendão, né? Quando a gente pega o movimento excêntrico do tendão calcâneo, o antigo tendão de Aquiles, né? Hoje a gente já está modificando essa nomenclatura na anatomia, né? Para tendão calcâneo. Então facilita bastante você ter essa extensão. E claro, a gente pode adaptar essa base aqui, né? Caso você consiga adaptar essa base tranquilamente. Uma coisa bem interessante, se a gente pensar em populações especiais para esse exercício, é uma escadinha, um degrau qualquer que o indivíduo consiga apoiar, um idoso, por exemplo, ou uma pessoa que sofreu um acidente, alguma coisa desse tipo, né? Um grave acidente que teve atrofia da musculatura. Se você ficar em pé, em qualquer lugar que tem um degrau, conseguir apoiar, já serve para trabalhar esse movimento excêntrico e movimento concêntrico. Posso dizer isso com muito critério, porque eu já trabalhei com pacientes acamados que a gente tinha que reabilitar, não por causa da musculatura, mas interfere na caminhada, né, na musculatura de posterior de coxa, na lombar, interfere em tudo, porque a pessoa não tem sustentabilidade para caminhar, né? E simplesmente você fazer lá 3 séries de 10 repetições no degrau, subindo e descendo, para trabalhar bem o fortalecimento do tendão calcâneo, já é show de bola. Então o personal aqui a gente mostrou para você uma estratégia que serve bastante para indivíduos bem iniciantes, mas você também já pode progredir esse iniciante nesse mesmo exercício. Por exemplo, ao invés de 20 repetições, você pode aumentar para 25, 30 repetições,
trabalhar o pico de contração lá no final da concêntrica, pode aumentar a base aqui que o Gustavo explicou para vocês, aqui ó, aumenta essa base, né, no sentido de trazer uma anilha para ampliar o movimento excêntrico, dá para fazer mais séries, deixando o indivíduo sentado, até, por exemplo, a gente progredir para um outro exercício, que é o que a gente vai mostrar para você daqui a pouco, para um outro exercício que vai exigir mais equilíbrio do indivíduo, né, o exercício é em pé, então já vai ter uma base menor, né, porque aqui o sentado a base é maior. Então tudo isso, não só a progressão em relação à intensidade e volume, né, que tanto a gente discutiu em várias séries aqui com vocês, mas também a progressão pela complexidade. O simples fato de eu trazer o aluno do sentado pro em pé, mesmo que seja com menos peso, até mesmo com menos repetições, já pode ser mais difícil para o aluno devido à complexidade do exercício de ficar em pé, ter que equilibrar uma barra e assim por diante. Então tem muitas coisas para a gente cuidar também em relação aos elementos de carga, que não é só a intensidade e volume, mas também a complexidade, também a frequência e também a densidade. Então lembre-se o seguinte, para começar a trabalhar com panturrilha, musculatura muito forte, muito resistente, que você pode fazer essa manipulação na intensidade e no volume, a fim de trazer maior sustentabilidade para o exercício. E a mobilidade se faz importante justamente para você conseguir trabalhar movimentos maiores e trazer mais consistência de contração para essa musculatura. Então agora nós vamos para o nosso segundo exercício, um exercício para aumentar um pouquinho a complexidade, para dar um outro olhar para você, que é a panturrilha em pé. Vamos acompanhar no próximo vídeo aí. Vamos lá? Vamos lá.